Olá, meu nome é Silvio Lobos e hoje quero lhe dizer algumas verdades. Isso porque em apenas alguns instantes vou lhe mostrar de onde realmente vem o zumbido e como uma técnica simples, recentemente descoberta por cientistas das principais universidades médicas, pode permitir que você consiga apertar o botão do mudo para esse irritante zumbido nos seus ouvidos para sempre. Na verdade, esta técnica, sobre a qual vou lhe contar tudo em apenas um segundo, funciona tão bem que os especialistas agora acreditam que é a única maneira de silenciar permanentemente o barulho dentro de seus ouvidos. Eles dizem que uma vez que você ouvir uma breve série de sons curativos, estes vão reabilitar o seu cérebro para acabar com todo zumbido, ruído e sussurro em seus ouvidos. E é tão incrivelmente eficiente que não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quantos comprimidos ou até mesmo cirurgias tenham falhado, mesmo que o seu médico já tenha perdido as esperanças em você e tenha lhe dito para aprender a conviver com isso. Vai eliminar completamente seu zumbido e lhe devolver uma vida normal, o que é ainda melhor nesta curta apresentação que gigantes farmacêuticos e cirurgiões gananciosos querem silenciar para sempre. Você vai descobrir uma técnica totalmente natural que põe fim ao zumbido, até mesmo quando você estiver dormindo. Desenvolvido por um time de especialistas em ouvido e em tecnologia de som, esta técnica não requer aparelhos auditivos, medicamentos perigosos, repetidas lavagens do ouvido ou cirurgia. Na verdade, quando você souber exatamente o que esta técnica de terapia de som é capaz de fazer, como deixa o seu mundo tão calmo e claro novamente, você vai ficar impressionado em como é simples e acessível. Chega de enfiar sua cabeça no travesseiro à noite numa tentativa de escapar do barulho retumbando em seus ouvidos, ou estocar comprimidos para dormir para conseguir apenas descansar pelo menos algumas horas. Esqueça as dores de cabeça, tontura e a pura frustração de estar preso em sua própria cabeça. E sei que isso soa incrível, especialmente se seu zumbido tem assombrado você por anos, mas depois que você assistir a esta apresentação até o fim, a qual não consigo manter online por muito tempo, e seguir as simples etapas que tem, nenhuma das quais custa um centavo, você pode imediata e permanentemente desligar os alto-falantes em seus canais auditivos, o que lhe trará alívio intenso e a capacidade de finalmente se concentrar sem ter sons extremamente desagradáveis em seus ouvidos, o mantendo distraído. Irá permitir que você faça um passeio de carro sem desenvolver vertigem e se destaque no trabalho pelo seu desempenho, porque você não terá de ficar perguntando "o quê?" toda hora. Você finalmente será capaz de relaxar e desfrutar de sua família e amigos, mesmo nos ambientes mais barulhentos. O melhor de tudo é que esta técnica estratégica e científica é adequada para qualquer pessoa, não importa o quanto você sofre de zumbido ou a sua idade. Porque quando você segue a técnica simples de terapia de som que estou prestes a lhe mostrar, seu cérebro é reabilitado para abafar permanentemente o zumbido em um nível biológico, revertendo dramaticamente problemas auditivos adicionais associados ao zumbido, evitando completamente qualquer tipo de cirurgia de ouvido, para que você possa voltar a se sentir como uma pessoa normal, sem uma deficiência auditiva. Se você sofre de zumbido, independente de quanto tempo, tenho certeza que você está curioso para descobrir qual é esta técnica simples e assumir o controle do que você ouve e quando. Assim como os mais de 9.800 brasileiros que já deram uma chance a este tratamento e agora estão vivendo suas vidas sem vertigem, frustração e dependência de medicamentos. E você vai conhecer alguns deles mais tarde. Mas, antes disso, deixe-me lhe dizer a razão pela qual eu sei de um truque secreto que especialistas em ouvido e fabricantes de dispositivos médicos já estão lutando com unhas e dentes para manter longe de seus ouvidos. E como você pode fazer este segredo funcionar para você, para que você finalmente alcance a abençoada paz do silêncio dentro da sua cabeça, mesmo que você não consiga lembrar o quão bom é esse sentimento.
Então, como você sabe, meu nome é Silvio Lobos, tenho 53 anos e moro perto de São Paulo. E há 2 anos, um cirurgião colocou um bisturi na minha cabeça e cortou por entre meu nervo auditivo esquerdo para corrigir o meu zumbido. Ele acreditava que uma irritação no local tinha causado o meu zumbido. Mas quando o médico abriu a minha cabeça, ele descobriu que não havia absolutamente nada de errado fisicamente com meus ouvidos. E eu acordei sentindo como se tivessem perfurado meu crânio com um picador de gelo. Minha orelha estava em chamas e inchada, costurada como Frankenstein. E agora eu estava aleijado para sempre e com uma dívida de mais de R$ 6.000, porque o meu plano de saúde se recusou a pagar 1 centavo. Tudo isso para nada. Não só o zumbido em meus ouvidos continuava lá, como ficou ainda pior depois disso. Pior ainda, o médico acidentalmente cortou um nervo facial, o que deixou a minha língua sem sensibilidade para gosto e parecendo como se alguém a tivesse queimado com ácido. Tenho certeza que você pode imaginar. Esta experiência foi horrivelmente reveladora, sem falar cara. E vou te contar mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes de fazer isso, você provavelmente está curioso para saber o porquê de eu ter a minha cabeça aberta para começar. Desde criança, sofria com péssimas infecções de ouvido para as quais tomava antibióticos. Minha audição era ruim e aprendi desde muito cedo a ler lábios. Eu não era surdo. Meus problemas de ouvido se tornaram a norma em minha vida desde tenra idade, apesar de ninguém mais da minha família ter sofrido com isso. Então, quando meus ouvidos começaram a zumbir do nada um dia, eu não fiquei muito alarmado. Os sons eram suaves, então eu os aceitei. Mas há 2 anos, uma sirene de broca atravessou o meu crânio. Eu estava em uma reunião com colegas executivos da música, quando de repente era como se alguém estivesse batendo dos 2 lados da minha cabeça, como se fosse em uma bateria. Tudo o que eu podia ouvir era um som agudo, alto, que encobria todo o resto, como quando aquele som alto de alarme no sistema de transmissão de emergência toma conta da sua TV. Pi! Cobri meus ouvidos e olhei ao redor. Mas ninguém estava sentindo essa dor estranha. Estavam todos olhando para mim como se eu fosse louco. Fui para casa esperando que fosse melhorar, mas não. O ruído permaneceu comigo a noite toda, não me permitindo dormir 1 minuto sequer. E no dia seguinte ainda estava lá. Só que agora também havia uma sensação de sangue pulsando em meus ouvidos. Então, pedi aos meus colegas que me recomendassem o melhor especialista em ouvido. Porque na indústria da música não há nada que tememos mais do que perder a nossa capacidade auditiva. O especialista imediatamente pediu uma ressonância magnética da minha cabeça. Mas quando ele reviu os resultados comigo, disse-me que ainda não tinha certeza do que estava errado comigo. Você tem canais auditivos atipicamente menores, o que causou suas infecções quando você estava crescendo, disse ele. E parece que um osso na sua orelha esquerda está pressionando o seu nervo auditivo, o que pode ser a causa do seu zumbido. Ele disse que a cirurgia ablativa era a melhor solução, mas que o seguro de saúde não a cobriria. Seria caro, mas parecia a única solução. Em retrospecto, eu gostaria de saber na época o que eu sei agora. A maioria dos médicos pensa que medicamentos e cortes são os únicos tratamentos disponíveis e não estão sequer interessados em ouvir sobre quaisquer alternativas. Assim, 1 semana depois e R$ 6.000 mais pobre, acordei com uma terrível dor de cabeça. Eles tiveram de cortar a parte de trás da minha orelha e deixá-la bem aberta para corrigir o que eles achavam que estava errado. E quando eu finalmente parei de vomitar em razão da anestesia, o médico me deu a pior notícia. Não conseguimos remover o osso, então tivemos de cortar o nervo auditivo esquerdo. Meus ouvidos ainda estavam zumbindo. Um pulsar quente chegava em ondas aos meus tímpanos. Nunca me senti tão miserável em toda a minha vida. Mais uma coisa, nós danificamos um nervo do paladar em sua mandíbula. Sua boca pode formigar ou queimar por um curto período de tempo e ter um sabor engraçado de metal, mas vai passar, não se preocupe. Então é por isso que sentia minha boca metade formigando, metade pegando fogo? Pensei que era por causa do vômito. Se tudo isso soa horrivelmente nojento, é porque foi. E a propósito, era uma mentira. O gosto ruim em minha boca nunca passou.
Agora eu tinha um zumbido, um nervo do paladar cortado e era surdo em um ouvido. E parecia que eu sofreria disso tudo para sempre. Era o suficiente para fazer uma pessoa enlouquecer. Fazer o meu trabalho tornou-se impossível. E me disseram para tirar uma licença, porque eu não podia ouvir nada além do zumbido em minha cabeça, tornando-me um inútil para a indústria da música. Agora me restavam duas opções: aceitar meu destino, esperar até que eu tenha gasto todas as minhas economias para então ir viver nas ruas, ou fazer a minha própria pesquisa para obter ajuda para o meu zumbido. Assim, a partir daquele momento, passei cada segundo procurando uma cura. Passei dias e noites lendo sobre biologia, estudos de audiologia, passando um pente fino em revistas médicas, periódicos científicos e bancos de dados online. Mas depois de 2 meses de pesquisa, consegui encontrar apenas informações vagas sobre o que poderia vir a corrigir o zumbido. A verdade é que a medicina convencional tem 3 opiniões conflitantes quanto à causa do zumbido e como deve ser tratado. Alguns médicos dizem que bactérias causam a condição e prescrevem antibióticos e outras drogas, que não só lhe engordam e o deixam cansado, como também não funcionam, porque o zumbido não é nem uma infecção bacteriana nem uma doença. Outros colocam a culpa em sons altos, embora existam inúmeros casos em que as pessoas não foram expostas a isso. Eles recomendam os chamados implantes cocleares, que não custam menos de R$14 mil, mesmo não prometendo uma cura, mas apenas uma melhora. O terceiro grupo culpa lesões no ouvido para o aparecimento do zumbido, apesar de ninguém conseguir explicar como do nada surgem feridas nos ouvidos. Eles recomendam o corte do nervo auditivo, embora eu seja a prova viva de como isso é inútil. É óbvio que o zumbido não é causado por fatores externos, mas por algo dentro da sua cabeça. Uma interrupção grave dos sinais do seu cérebro causada por danos a pequenos receptores vibrantes chamados células ciliadas no ouvido interno, como você verá daqui a pouco. Agora que você sabe de tudo isso, você entende por que os tratamentos convencionais só podem falhar. Aparelhos auditivos caros e irritantes para mascarar o som e que não são cobertos pelos planos de saúde, comprimidos para a ansiedade, para banir a depressão e o tipo de cirurgia cara que me deixou aleijado para o resto da vida e piorou o meu zumbido. Foi devastador ler isso, mas eu me recusei a desistir. E 3 semanas depois, eu finalmente me deparei com a única coisa que mudou tudo para mim. O elo perdido que me apontou na direção certa e reestabeleceu não só a minha vida, mas a de mais de 9.800 brasileiros como você, trazendo de volta a paz tranquila e curando o meu zumbido para sempre. Foram 2 estudos misteriosos que todos os médicos parecem ignorar. O primeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostrou que o zumbido pode ser ludibriado ao usarmos sua própria arma contra ele mesmo. Os cientistas combinaram certos sons com frequências específicas do cérebro humano. Esses sons alternados causam uma reeducação neurológica, fazendo seu cérebro biologicamente ignorar o ruído do zumbido. E embora o processo interno seja altamente complexo, é incrivelmente fácil de usar, porque a audição se traduziu em cura para muitos dos participantes do estudo. Imediatamente, contatei os cientistas para ter acesso àqueles sons, mas eles nunca me responderam, assim como os autores de um segundo estudo, este realizado pela Divisão de Clínica Otorrinolaringológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Novamente, os cientistas tentaram usar a terapia de som para corrigir o zumbido, usando um gerador de ruído de banda larga construído para aquele fim, e fazendo uso da plasticidade do sistema nervoso central através da terapia comportamental. Simplesmente falando, isso significa que os pesquisadores estavam tocando um padrão de estímulos de áudio, sons cientificamente projetados para reabilitar seu cérebro para fazê-lo funcionar corretamente. E no estudo, as pessoas afirmaram que seu zumbido desapareceu completamente. Fiquei intrigado porque com meus 20 anos de experiência com design de som, talvez eu pudesse criar minha própria solução. Entrei em contato com os mais inteligentes tecnólogos de som, compositores e produtores da indústria, porque alguém podia já saber sobre isso.
E nem consigo descrever como tive sorte quando um dos melhores compositores do Brasil retornou meu telefonema para dizer que ele havia usado a terapia de som para superar o seu próprio zumbido que o torturou durante anos. Com o seu próprio mix de músicas modificadas e frequências de áudio especiais, ele também me falou sobre o gerador de ruído de banda larga, pelo qual algumas clínicas gananciosas chegam a cobrar R$ 1.000 por uma única sessão. A verdade é que isso já está desatualizado, porque agora o mesmo padrão de som pode ser criado por apenas uma fração do custo, o que faz todo o sentido se você levar em consideração apenas um simples fato. Compositores top como ele são médicos de som, gênios matemáticos que sabem exatamente como a música e os tons afetam nosso cérebro. Ele sabia como eu me sentia. Então, se ofereceu para me enviar uma cópia de sua criação sonora de cura. E eu me senti como uma criança boazinha no dia de Natal quando encontra seus presentes pela manhã, quando sua caixa de CDs chegou. Com base nos estudos que li, separei-os em 2 categorias. E é a maneira mais eficaz de fazer o seu cérebro banir o ruído e se reabilitar naturalmente. A primeira categoria usa trilhas sonoras seguindo algoritmos científicos que auxiliam na reciclagem neurológica do seu cérebro com o máximo de alívio do zumbido. A resposta de relaxamento da sua mente é supercarregada com um padrão de som vibratório que minimiza a hiperatividade neural de seu cérebro, muito parecido com uma massagem suave que relaxa os músculos tensionados. A segunda categoria tem por base a terapia cognitivo-comportamental, com breves exercícios de auscultação focados em velocidade, som e memória. Mesmo assim, quando eu finalmente coloquei meus fones de ouvido para ouvir os sons, ainda estava em dúvida se isso poderia funcionar. Por que seria possível a cura para o zumbido realmente ser tão simples? Sons suaves que você ouve 2 vezes por semana por 15 e 30 minutos, algo que qualquer um pode fazer independentemente da gravidade do sofrimento, e algo que não requer nenhuma consulta médica dispendiosa nem medicamentos perigosos. Está na hora de deixar a dúvida de lado e experimentar agora, disse a mim mesmo. Então, reuni 20 pessoas que eu sabia que sofriam de zumbido em vários níveis e pedi-lhes para testar o programa comigo. Foi fácil convencê-los porque ninguém precisava sair de casa ou mesmo comprar fones de ouvido especiais. A única contrapartida era que eles tinham de preencher um relatório sobre sua experiência. Não esperava obter resultado por semanas ou até mesmo meses, mas o que aconteceu em seguida foi incrível. Depois de apenas alguns dias, fui inundado por seus feedbacks animados. Mesmo após 1 ou 2 sessões de audição, as pessoas afirmavam que seu zumbido estava bem menos intenso. Nem eles conseguiam acreditar. Insisti para que continuassem e acompanhassem seu progresso. Como meu zumbido estava muito forte, passei a ouvir os sons 2 vezes ao dia. E mesmo com duração de apenas 10 minutos por dia, fiquei chocado com a rapidez com que o ruído desapareceu. Na segunda semana, eu mal notava o zumbido e me senti incrivelmente aliviado. Finalmente eu poderia descansar à noite sem medicamentos para dormir e minhas dores de cabeça insuportáveis eram coisa do passado. 2 semanas depois, o meu zumbido e os sintomas associados haviam desaparecido. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu não era o único, porque cada participante do meu estudo sentiu enormes melhorias e não importava se eles sofriam com zumbido agudo ou grave em seus ouvidos, mesmo que eles ouvissem uma bomba de batimentos cardíacos em seus ouvidos o dia todo. E alguns até relataram que melhoraram sua audição, o que foi um completo choque para mim, já que eu realmente não esperava por isso. Ouça você mesmo o que eles disseram. Eu mal consigo descrever a diferença que o seu protocolo fez. Durante 3 anos, eu não tive um momento de silêncio. O zumbido me infernizava dia e noite. Agora sumiu completamente, depois de apenas 10 dias ouvindo os seus sons. Parece que estou com mais energia e mais ativo do que nunca. Jamais pensei que 5 minutos por dia poderiam mudar a minha vida. Mas aqui estou, livre do zumbido. Funcionou melhor do que qualquer outra coisa que meu médico tenha tentado e espero que mais brasileiros descubram esse método notável. Esse é Oswaldo Machado, Manaus, Amazonas.
A Sônia Pascoal, de Salvador, Bahia, disse: quando comecei sua terapia, meu zumbido era tão forte que eu precisava de aparelhos auditivos para compreender as pessoas à minha volta. Tentei de tudo, desde spray nasal até mesmo esteroides, mas tudo foi completamente inútil. E agora, há apenas 3 semanas seguindo o protocolo, posso deixar os aparelhos auditivos de lado. Meu marido não acredita que ele não precisa mais gritar comigo. E isso é uma revolução para qualquer vítima de zumbido no Brasil. E este é o Rodolfo Belchior, de Belém, Pará. Nossa, isso é tudo que posso dizer. Deixei de fazer o treinamento alguns dias devido à minha agenda ocupada e mesmo assim meu zumbido continuou a melhorar. Eu tinha um zumbido nos ouvidos e uma sensação pulsante no do lado esquerdo, mas agora mal posso senti-los. Não tenho palavras para lhe agradecer por ter me incluído neste estudo. Todos os participantes do meu estudo concordam. Estas técnicas de som não só curam o zumbido, como também melhoram a audição e a capacidade de concentração. Imagine a surpresa do meu médico na consulta de acompanhamento. Quando ele reexaminou meus ouvidos, minha cabeça e meu pescoço, procurando vestígios de zumbido e me submeteu a um teste de audição, pelo qual passei com excelência, tentei explicar a ele que era o resultado do tratamento sonoro que eu havia feito. Mas ele simplesmente não acreditava em mim. Ele insistiu que a terapia de som que descrevi, que poderia ser usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar e sem qualquer equipamento especial, simplesmente não existia e que custaria centenas de milhares de dólares para desenvolvê-la. Disse que os resultados não tinham nada a ver com a terapia de som, mas que eu estava finalmente sentindo os efeitos de sua cirurgia e que não faria sentido sequer olhar para o meu estudo. Ele não soava como alguém que realmente se preocupava com o meu bem-estar. Ao invés disso, senti como se estivesse sendo lembrado das empresas farmacêuticas e fabricantes de dispositivos médicos, que se preocupam apenas com resultados e seus lucros. Fiquei furioso ao ver isso com meus próprios olhos. E pense em todas as pessoas que são torturadas pelo zumbido e todos os seus sintomas: estresse, cansaço, ansiedade, depressão e até perda auditiva. Eu não podia deixar todas essas pessoas sozinhas e sem informação. Era meu dever levar minha descoberta a cada um sofrendo com zumbido que precisasse de ajuda. Então, uni todas as pesquisas, criei um questionário de avaliação inicial para o zumbido, dando recomendações personalizadas de como as gravações de som funcionariam melhor. Organizei as sessões de terapia de som com base em qual parte do cérebro elas atuam e dei a várias técnicas sobre como os sons foram alterados ou melhorados para a potência máxima. Formatei gráficos e tempos de sessão de escuta com base nas experiências dos participantes mais bem-sucedidos do meu grupo de estudo, o que curou seus zumbidos, e adicionei um rastreador de resultados para que você veja a evolução da sua condição. Por fim, incluí algumas informações gerais sobre zumbido e como você pode proteger sua audição. Assim, criei um protocolo de tratamento claro e simples que decidi chamar de Acabar com o Zumbido, porque é exatamente isso que o programa faz: interrompe permanentemente o sinal de zumbido por desconectá-lo de seus receptores cerebrais. Até agora, mais de 9.800 brasileiros já experimentaram o poder desse protocolo e viram seu zumbido silenciado para sempre em até 2-3 semanas, porque tudo o que você precisa fazer é sentar e ouvir os sons suaves. Qualquer um pode usar, porque não precisa de equipamento específico. Chega de otorrinolaringologistas, boatos ou cirurgias. Se você realmente quer banir o zumbido de sua vida de forma barata e não invasiva, acabar com o zumbido vai virar o mundo médico de cabeça para baixo e fazer isso acontecer para você. Então, sabendo de tudo isso e considerando as alternativas, doutores iludidos, drogas perigosas ou dispositivos diabólicos que não são apenas inúteis, mas também perigosos, caros e dolorosos, como a cirurgia no sensível ouvido interno, que falha em 84% dos casos, conforme mostrou um estudo da Universidade Federal de Goiás, as ondas sonoras de reabilitação usadas em acabar com o zumbido já foram comprovadas por milhares de brasileiros
e silenciam seu zumbido sem os inconvenientes da cirurgia ou os efeitos colaterais de medicamentos. Porque estimulam o córtex auditivo e o reabilitam em tempo recorde. Basta seguir as etapas do programa. Ouça os sons suaves e veja-os acabar com seu zumbido enquanto promove o seu bem-estar. Com mais de 9.800 casos de sucesso, é óbvio porque fui aconselhado a cobrar pelo menos R$1.000 por ele, valor praticamente irrisório se comparado aos 14.000 que uma cirurgia pode lhe custar. Especialmente porque é garantido que o programa funciona, como você verá em apenas um momento. Sinta como seu cérebro aprende a lidar com os sons da forma como deve e rapidamente restaure a sua paz interior à medida que se acalma e adapta ao seu ambiente real, e não aquele doloroso ou irritante que lhe tortura dia e noite. E mesmo assim, não vou cobrar R$1.000, porque não estou nisso pelo dinheiro. Eu sei o que é sofrer de zumbido, a desesperança, a impotência e o terror constante em seus ouvidos. Eu sei que o acabar com o zumbido vai acabar com seu sofrimento, restaurar a sua audição e melhorar drasticamente a sua vida. O dinheiro não deve impedi-lo de experimentar tudo isso e muito mais. Então, quando você agir agora e clicar já no botão Comprar Agora abaixo, você terá acesso instantâneo ao acabar com o zumbido, não por R$1.000, nem R$500, que seria metade do que ele realmente vale, e é muito inferior ao custo de medicamentos usados para suprimir, não curar, o zumbido. Tudo o que peço é a sua ajuda para que eu possa arcar com os custos de manutenção deste site e divulgar este protocolo. Com uma única doação de R$197, basta clicar no botão Comprar Agora abaixo para ouvir o som do silêncio. Mas você realmente tem que agir agora, porque por mais que eu queira manter este protocolo online para sempre, acredito que não vou conseguir, porque há poucos dias recebi uma carta ameaçadora dos advogados de uma empresa que eu não posso citar aqui. Eles estão prestes a perder milhões em vendas de seus produtos quando os brasileiros descobrirem que há uma solução muito mais acessível que realmente cura o zumbido, ao invés de terem que confiar nesta empresa gananciosa. Então, eles ameaçaram me levar à justiça e me processar. Suas alegações são completamente fabricadas, mas não posso competir com os milhões de dólares que eles têm à disposição para gastar, e seria levado à pobreza tentando pagar pela minha defesa legal. Eles querem que eu retire este site do ar, e simplesmente não tenho como resistir por muito mais tempo. Então, uma vez que eles tenham sucesso, você vai perder a única cura comprovada para o zumbido. Enquanto você assiste a isso, a apresentação ainda está disponível e você ainda tem a oportunidade de garantir o seu acesso. Então, clique no botão Comprar Agora abaixo, preencha o formulário na próxima página e obtenha o protocolo enquanto ainda é possível. Os arquivos são reproduzidos em seu tocador de MP3, smartphone ou computador. Você pode até gravá-los em um CD e ouvi-los no conforto da sua casa ou em qualquer lugar que quiser. Você pode dar o próximo passo agora e sentir-se completamente seguro porque a sua compra está protegida por uma garantia de 30 dias de reembolso completo. Isso significa que você pode usar o programa por 4 semanas inteiras, até mesmo compartilhá-lo com alguém da família que também precisa. E veja por você mesmo como este programa é eficaz na cura do zumbido. Se não estiver completamente satisfeito ou mesmo sentir qualquer coisa que não gratidão por sua total recuperação, basta me enviar um simples e-mail para o endereço que você encontra na área exclusiva para membros que eu lhe devolvo cada centavo do seu investimento sem perguntas descabíveis. Estou correndo todo o risco, mas não me preocupo nem um pouco, porque sei o quão bem o programa funciona. E tenho certeza que vai acabar com o barulho dentro da sua cabeça. Tem funcionado muito bem para mim e a todos que deram uma chance ao programa. Esta apresentação está prestes a terminar. Então, agora é a hora de decidir. Você quer desfrutar de uma vida sem zumbido? Você quer restaurar a paz do seu cérebro apenas ouvindo sons suaves? A prova e todos os estudos estão bem aqui. E todos comprovam a eficiência deste protocolo. Então,
Quantos anos de sua vida, quanto mais do seu suado dinheiro você quer desperdiçar tentando todos os tratamentos disponíveis? Você já sabe que nada mais corrige o zumbido e a sua salvação está bem aqui, a apenas um clique. Clique já no botão Comprar Agora abaixo. Você não arrisca um centavo e está 100% protegido. Para que possamos desligar de uma vez por todas o zumbido em seus ouvidos e restaurar a sua paz de espírito para sempre. Meu nome é Silvio Lobos e vamos curá-lo. Você ainda está aí? Eu entendo, é muita informação e muitas pessoas ficam confusas, que não é o que eu quero para você. Então, deixe-me responder algumas das perguntas mais frequentes que recebo e lhe dar a confiança para seguir em frente e clicar no botão Comprar Agora abaixo. Pergunta número 1. Como funciona esta terapia de som? Cientistas agora sabem que o zumbido não é uma infecção no ouvido, mas que está enraizado no córtex auditivo, comumente chamado centro de som do cérebro. Ao introduzir estímulos sonoros especificamente idealizados, há uma melhora na receptividade neural dentro do cérebro, que apaga permanentemente o zumbido. Simplificando, é uma sucessão de estímulos que restabelecem a solidez do seu cérebro, muito parecido com um diapasão que gentilmente guia o seu cérebro de volta ao seu silêncio normal. Pergunta número 2. O que exatamente vou receber aqui e como faço para obter acesso? Acabar com o zumbido é um curso de reabilitação neurocognitivo. Você ganha acesso instantâneo a todo o material do curso neste site e pode escutá-lo em seu telefone, iPod, tablet ou computador e até mesmo gravá-lo em um CD. Desta forma, você não precisa sofrer mais um dia com um zumbido e pode começar hoje mesmo. Pergunta número 3. Este programa funciona para todos? Até hoje, mais de 9.800 brasileiros seguiram este protocolo. Homens e mulheres, jovens e idosos, até pacientes que haviam perdido toda a esperança. As técnicas do programa são suaves, extraordinariamente eficazes e, o mais importante, não são invasivas. Acabam rápida e convenientemente com o seu zumbido enquanto restauram sua paz interior e seu bem-estar mental. Pergunta número 4. O que estou recebendo com o acabar com o zumbido? O programa é dividido em 3 partes. Primeiro, você passa por uma avaliação inicial que personaliza a terapia de som exatamente para as suas necessidades, para garantir que você veja resultados rapidamente. Então, você começa a ouvir os sons seguindo o plano de tratamento feito sob medida para você. E porque você ficará surpreso pela rapidez com que o seu zumbido vai desaparecer, eu incluí também um rastreador de progresso que irá mostrar exatamente o quanto você já melhorou. Pergunta número 5. Há algum efeito colateral para este tratamento? Sim, há, mas você vai amar cada um deles, porque esses sons de cura fazem muito mais do que apenas silenciar o zumbido. Esses sons vêm com uma série de benefícios correlatos. O mais comum é uma melhora da sua audição, já que sintoniza seu ouvido para filtrar sons ambientes e concentrar-se exclusivamente nos sinais auditivos que lhe interessam. Faz total sentido, certo? Muitas pessoas também relatam que têm mais facilidade para se concentrar, já que nada mais as distrai. Pergunta número 6. Você dá algum tipo de garantia? Sim, eu dou. Você está protegido por 30 dias de garantia de devolução do seu dinheiro. Isso significa que você não tem que decidir agora se o protocolo acabar com o zumbido é adequado para você. Apenas faça o teste e aproveite os resultados. Quando você usufruir daquela paz tranquila que você vem desejando, vai perceber o ótimo investimento que fez. E se tiver qualquer dúvida, por menor que seja, basta me enviar um e-mail que eu lhe devolvo cada centavo que você pagou e continuaremos sendo amigos. Bom, essas são as perguntas mais comuns. E se houver algo mais que você queira saber, a melhor e mais segura maneira de descobrir é simplesmente clicando no botão Comprar Agora abaixo. E eu vejo você na área exclusiva para membros, em apenas 1 minuto.